Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. O que não te contaram sobre o batismo? E vamos falar que hoje é um mistério, né? O batismo é um mistério para muita gente. Tem pessoas, né, que faz aquela liturgia do batismo ali, tal, aquela coisa toda ali, como os clérigos católicos, né? Os pontífices, papais exigiram que se batizasse e tal. Mas aí a gente vai debulhar aqui e degustar aqui de outra forma, de outra maneira, né? Na visão diversificada, né? Nessa visão, nessa cosmovisão, tá entendendo? E nós agora vamos falar um pouco aí do batismo. O que não te contaram sobre o batismo? O que é o batismo? O batismo nada mais é do que a imersão do corpo para dentro de uma água. É como você fosse colocado por completo e saísse dali. Tá entendendo? Ah, mas como é que isso acontece? Calma, eu vou te explicar. Preste bem atenção. Todos os espíritos que estão fora desse plano, estão no plano espiritual, eles vão ter que recompor aqui as mortes e os mortos. Eles vão recompor. Morreu 1000 pessoas, vai ter que vir 1000 espíritos aqui, né, que vão nascer em diversos lugares, né? Lugares diversificados aí, a palavra é essa. Esses lugares diversificados, na verdade, esses espíritos vão ser distribuídos. Morreu 1000 pessoas vai vir para o planeta Terra, sabe? E quando esses espíritos vêm, acontece o quê? O batismo. O que é o batismo? Ele sai do plano espiritual e vem para o plano físico. E aqui, quando João Batista ele batizava as pessoas, ele batizava onde? Dentro do rio. A pessoa ia para dentro do rio, simbolizando o que ali? Simbolizando, caracterizando que você agora vai ter que aceitar a sua missão no mundo e no plano, sabe? A qual você foi mergulhado. Assim como os espíritos ele sai do plano espiritual e é mergulhado para esse mundo físico e vem para aqui, sabe? E fica aqui por alguns meses, anos, sabe? Fica aqui por alguns dias até, né? E que é muito curto, se comparado com o mundo eterno espiritual, o plano eterno espiritual, é como o que um batizador faz, né? O que é que um batizador faz? Por exemplo, o João Batista ou qualquer pastor faz. Ele pega geralmente é assim, né? Hoje não, hoje a pessoa joga um pingo de água na pessoa, está batizado, né? Mas não deixa de existir o elemento água. A pessoa vai lá e mergulha a pessoa. Quando você é mergulhado, potencialmente, você, sua vida que está dentro de você, né, vai mergulhar em um mundo, que é um mundo aquático, que você não foi feito para ali, sabe? O que isso caracteriza? Caracteriza que você vai vir para esse mundo, que você não é daqui, como Paulo falou, nós somos forasteiros desse mundo, somos apenas missionários, somos apenas embaixadores desse mundo em período curto e vamos voltar logo. Ou seja, quando o espírito ele vem para cá, aqui, né, o cara vive 25 anos, 30 anos, 40, 50 anos, 100 anos, acha que viveu o máximo de vida, uma vida totalmente dolorosa, né? Que tem filósofos que eles ainda empregam esse tipo ainda de jargão. De onde viemos, o que somos e para onde iremos. Tá entendendo? Porque aqui ninguém consegue se encontrar. Você só se encontra aqui quando você entende sua missão. Então, a missão é essa, quando você vem para esse mundo, você mergulha, tá entendendo? Então, o batismo é isso. O batismo é você estar dentro desse mundo mergulhado, né? Porém, você ganha um corpo físico, você vem para um determinado tipo de missão, porém, você ainda está o quê? Morto, porque a vida verdadeira, na verdade, ela não se ela não consiste nesse plano físico, sabe? A vida verdadeira não consiste nesse plano físico.
A vida verdadeira consiste no plano eterno da onde você já estava, da onde você já existia, a nível espiritual, porque todos nós somos espírito. Aqui é como se fosse o quê? Uma novela. Cada um vai desempenhar seu papel. Aqui é como se fosse um filme. Cada um vai desempenhar seu papel. Mas quando os espíritos eles voltam, ninguém lá guerreia com ninguém não, meu irmão. Tá entendendo? Ninguém lá guerreia com ninguém não. Só que quando se trata do planeta Terra, existe o dualismo espiritual, os espíritos da direita e os espíritos da esquerda. Tá entendendo? Então o batismo é isso. É uma forma de mostrar que você está nesse mundo mergulhado, mas porém você está morto. Você está vivo, porém morto. Morto aonde? Seus delitos e pecados, porque realmente nós estamos mortos. Tá entendendo? Você pode observar que tem um desenho chamado de Caverna do Dragão, onde aquele jovem ele sofre o quê? Ele sofre um acidente. Ele está em um parque lá brincando, tal, de repentemente na montanha-russa, e eles não se dão conta e vão parar em um mundo. Naquele mundo eles estão mortos, e eles não vão voltar mais nunca. E ali, naquele mundo ali, eles saem do mundo verdadeiro, o mundo que eles tinham vida, e vai para um mundo onde eles vão ficar aprisionados. E ali eles vão ser sempre enganados, né? Sempre vai ter uma coisa para enganar eles, para eles não voltar, porque eles estão mortos. Assim também aqui no planeta Terra, 7 bilhões de seres humanos mortos. Estamos mortos dentro desse mundo. Tá entendendo? Então, já que nós estamos mortos aqui, o que é o batismo? O batismo é isso, é o efeito espiritual, onde os espíritos vão vir e vão adentrar dentro da matéria através de quê? Da mulher. A mulher ela vai copular com o homem e gerar o quê? Vai gerar filhos. E esses filhos, eles vão vir embutidos dentro deles 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai, vão dar 46 cromossomos, potencialmente vai ganhar a forma o quê? A forma física. E o espírito vai estar ali dentro desse bebê. Não só isso, vai estar também ali dentro desse bebê embutido os dons e os talentos, que são armas espirituais para ele. Porque José, ele usou a arma espiritual. Jó também usou a arma espiritual dele, que foi a paciência, né? Que é fruto do Espírito Santo. É fruto daquilo que não existe nesse mundo, né? Todos os espíritos, eles são eternos e eles tentam trazer aqui para esse mundo todas as suas qualidades e tentam de alguma forma manifestar essas qualidades aqui, como Jesus manifestou, como Jó manifestou, como o próprio José manifestou aqui, a paciência, sabe? E também outras armas, como as armas espirituais em Deus. Quais são elas? Uma delas foi que José tinha, ele era um bom administrador e também tinha o dom do sonho. Então José, ele usou as armas espirituais de Deus. Tem pessoas que vêm com talento de ser jogador, outros vêm talento, né? Aí o dom de ter voz, tal. Muitos têm talento para ser humorista. Tudo isso aí, de alguma forma, é sim, em algum grau, armas espirituais. E se você não utilizar, você ficar preso, confinado entre quatro paredes, potencialmente você vai morrer ali, sabe? Vai enterrar seus talentos. E esses talentos, eles vão cobrar de você mesmo. Porque a pessoa fala, não, quando eu morrer, Deus chega lá no plano espiritual, Deus vai cobrar. Deus não vai cobrar nada de você lá. Lá você é espírito. E outro, espírito, ele não tem forma física, sabe? A forma física ó, é aqui. Porque tem gente que fala assim, assim, pô, quando eu morrer eu vou ver Moisés. Não, meu irmão, você não vai ver o Moisés. Tá entendendo? Você não vai ver Moisés. Moisés, ele é fruto, sabe? Ele é uma forma desse plano físico. Ele é fruto de um pai e uma mãe que deu características a ele. São cromossomos, isso aí é biologia. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que quando José, o espírito de José, o espírito de Moisés, preste bem atenção, o espírito de Moisés, eles sobem, sabe? E voltam para o plano espiritual e deixa essa novela aqui, deixa esse filme aqui, que nós somos, sim, personagens aqui, 7 bilhões de seres humanos em uma personagem aqui, onde existe um ser todo poderoso, criador dos céus e da terra, soberano Deus,
que através de seus ministros anjos coordenam toda a história aqui. E quando você sobe, você só vai ser um espírito, né, que veio para aqui para a Terra, só recompor aqui as perdas, né, de morte. Morreu 1000 espíritos, 1000 espíritos desce, porque Deus não está mais criando espírito. Então, Deus trabalha com reposição de peças espirituais que são esses espíritos. Só que é o seguinte, quando você chegar lá, aí tem gente que, pô, vou ver Moisés, vou ver minha mãe. Não, você não vai ver nada disso. Lá todo mundo é espírito. Espírito não tem forma física. Agora, eles podem muito bem sim se transfigurar, né? Para você ter uma noção aí de que, alguma lembrança aí, né? Para você não ficar assustado. E você começar a se familiarizar com esses espíritos. Mas depois fica tudo normal. Aí você vai entender que você está num plano espiritual, que agora você está vivo literalmente, que aqui na Terra você está o quê? Batizado, você estava morto. Tá entendendo? Isso é o batismo. Quando Jesus ele veio para cá, ele veio com missão. Ele disse, para isso eu nasci. Tá entendendo? Porém, a vida verdadeira não é real. Porque nós vivemos aqui nesse planeta Terra por alguns milésimos, sabe, segundos, comparado com o mundo eterno. Então, quando você é batizado, você está comissionado, certo? Pré-programado, determinado para fazer um determinado tipo de função, tarefa ou missão. Tá entendendo? E Jesus disse, para isso eu nasci. Para quê? Para essa missão. Mesmo se for, sabe, para alguma espécie de tarefa ou missão, Deus ele vai te dar o quê? Ele vai motivar você o quê? Determinado tipo de natureza, determinado tipo de arma, que a natureza também é a arma. Cada mês que você nasce, né? Cada mês que você nasce, você tem um padrão de zodíaco, né? Você nasce em janeiro, você tem um padrão, você é regido por um zodíaco, por outro. Na verdade, sabe, saindo do jargão aí, desse sistema religioso protestante, a nossa mente começa a abrir. Porque uma pessoa que ela vem em determinado tipo de mês, ela é regida por algum grau aí de determinado tipo de quê? De signos. Zodíaco. Tá entendendo? Então, tudo que existe tem no seu fundo de pano algum grau de verdade. Tá entendendo? Então, o zodíaco tá lá na Bíblia, tá assim. Você vai lá no Antigo Testamento que você vai ver, se eu não me engano, é em Jó. Tá entendendo? Então, quando você vem para a Terra, você já foi batizado com o quê? Com a matéria física. Você já é um ser físico. Você tem um templo físico. Então, você está batizado. O Espírito foi mergulhado aonde? Foi mergulhado nesse planeta e ganhou o quê? Um corpo físico. Por esse motivo que as coisas mudam em todo o mundo, porque cada espírito, cada pessoa que nasce, ela nasce para determinado tipo de coisa. Tá entendendo? Ela vai ser direcionada para um tipo de coisa. O DNA faz isso. A palavra, né, DNA, a letra, a sigla de DNA e as sequências aí de número do DNA mostra literalmente o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei. O nome do Altíssimo, o tetagrama de Deus está no DNA. Então o DNA, o que é o DNA? Ele é o orquestrador, ele é o maestro, sabe? Ele é aquela pessoa, ele é um engenheiro, né? Ele é o arquiteto biológico. Ele que distribui as células para formar determinado tipo de órgão. É ele que determina o órgão do coração, né, faringe, laringe, esôfago, os ossos, os pâncreas, todo esse aparato aí, né, de esquema equacional, sistema biológico, nessa teia aí de células, que elas vão ser distribuídas para formar o corpo de forma conjunta, porque célula nenhuma é inteligente, são chamadas de moléculas ingênuas, porque elas recebem ordem do DNA para produzir determinado tipo de órgão e elas não pensam, sabe? É como que blocos,
né, por si só, construísse um prédio. E o bloco, ninguém está vendo, os blocos estão construindo os prédios. Eles vão agora construir os prédios conforme o quê? Conforme o padrão do engenheiro. E quem é um engenheiro? Quem é um arquiteto? Quem é um engenheiro civil? É Deus, meu irmão. Então, quando o DNA, ele pega as células e organiza as células para determinado tipo de missão, as células elas vão formando os órgãos, sabe? Coração, laringe, faringe, cérebro, pulmão, tudo isso é célula. Células são pequenas unidades que formam o ser vivo, que forma eu e você, mas elas não pensam, elas recebem ordem, elas são moléculas ingênuas, como lipídios é molécula ingênua, como as próprias células são moléculas ingênuas, sabe? Como também aí os nucleotídeos são moléculas ingênuas. Elas não pensam, elas vão, né, dentro de uma telha, dentro de um esquema, dentro de uma rede, né, elas vão em conjunto ali construindo, sabe, aquele órgão ali. Tá entendendo? Você pode ver que prédios 3D, órgãos 3D estão sendo formados porque dentro desse algoritmo aí, né, de software, vai produzindo, vai conduzindo esse aparelho para construir um prédio, para construir um coração, um pâncreas artificial em 3D. Isso foi tirado da onde? Foi tirado, inspirado da onde? Biomimética, inspiração da própria natureza. Os cientistas se inspiraram onde? Na natureza. A nossa natureza, por si só, né, você nasce de uma única célula e aí suas células vão, na verdade, te programando, elas vão te formando. Nós somos seres substanciais, somos seres moleculares, e aí somos seres aquáticos, e nós vamos sendo formados, muito por conta de quê? Do DNA, que é o quê? O arquiteto, é o porta-voz, é o maestro, sabe? Ele é um engenheiro biológico, ele que organiza setores, né? Que vai ser o coração, pulmão, coração, porque as células, elas não pensam, tá entendendo? Elas não raciocinam. Elas foram pré-programadas por sistemas, sabe, de algoritmos biológicos. Então elas seguem padrões sistematizados, sabe, de forma ordeira que o próprio DNA obrigou ela a ser, tá entendendo? Então, voltando ao assunto aqui, quando o ser humano ele vem para esse planeta Terra, um espírito vem de lá para cá, ele vem com determinado tipo de função, sabe? Ele vem para poder, na verdade, ser um engenheiro, ser um grande jogador, ser um arquiteto, ser um pedreiro, sabe? Ser um humorista. Ele vem para preencher setores em escala maior e em escala menor, né? Em escala menor tem uma vastidão. Em escala maior são poucos. Tá entendendo? Então, esses espíritos, eles vêm para aqui também para mudar a história, né? Tem espírito que vem para aqui para poder mudar a história. Tem pessoas que ela tem o poder da resiliência, o poder da paciência, sabe? Como José e como Davi mesmo teve, quando Saul perseguiu Davi. E como também Jó teve. Jó teve muita paciência, meu irmão. Jó ele não produziu aquela catástrofe na vida dele, mas infelizmente o que o mundo espiritual decidiu lá acerca dele, né? Houve aquela reunião entre Deus e os filhos dele, aquela assembleia lá. E aí Deus aí mostra Jó e de repentemente Jó vira alvo do mundo espiritual e através de Jó, bom foi que a gente ficou sabendo que isso acontece, bom foi que devemos ter a paciência de Jó e bom é saber que Deus ele restaura todas as coisas, sabe? Tem pessoas que elas têm resiliência, tem pessoas que têm paciência. E já tem pessoas que têm o quê? A natureza leonina. Aí você vai entrar aí, né? Tem pessoas que têm natureza leonina. E o que é uma natureza leonina? É uma pessoa que ela é determinada. É uma pessoa que é destemida, sabe?
E onde ela vai carregar com isso. Aquela pessoa que nós chamamos aqui de pessoas que têm sangue no olho, ela não tem medo de morrer. Elas não estão aí para consequência. Tem pessoas que têm medo de morrer. Tem, por exemplo, no islamismo mesmo, tem islâmicos, tem muçulmanos medrosos. Tá entendendo? Tem muçulmanos medrosos. Mas tem muçulmano, meu irmão, que eles são determinados. Eles são, realmente, eles não estão nem aí. Tá entendendo? Então preste bem atenção. Então todas essas pessoas, elas vêm para aqui para a Terra com um determinado tipo de missão. Elas não estão nem aí se elas vão morrer ou não. Elas vão vir para poder cumprir propósito. Pois para isso elas nasceram. Tá entendendo? Assim tem pessoas que vêm para a Terra para determinado tipo de propósito e quebrar determinado tipo de sistema. Você pode observar que Moisés nasceu e foi defendido muito por conta de que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Tá entendendo? Então, as proteções de Deus na vida de Moisés se fez muito por conta do propósito que Deus tem. Muitas vezes você não morreu porque Deus tem propósito na sua vida. Aí você fala, pô, mas o cara lá é todo errado, tal, não sei o quê. Não morreu ainda porque Deus tem plano e propósito na vida dele. Tá entendendo? Aí você vai ver também o quê? José. Você vê que José desenvolveu essa grandeza aí. A paciência de José, a resiliência de José. Tá entendendo? Aí você vai ver também Elias. Elias vai se confrontar contra os poderosos, né? Profeta de Baal, onde são protegidos e onde são apoiados, potencializados por quem? Por Jezabel, uma rainha, um poder que vai tentar tirar a vida de quem? De Elias, o profeta, que humilha os profetas de Baal. Porém, diferente, né, dos profetas de Baal, Elias, ele tinha o quê? Propósito, ele tinha o quê? Deus. E Deus protegeu Elias, não porque Elias era bonzinho e fez aquilo tudo, não. Deus, ele fez isso por propósito. Tanto é que depois que Elias tentou se matar, né, em uma caverna, Deus, ele tentou dar ponto final na sua vida e Deus deu ponto de segmento, porque na ortografia é a mesma coisa. O mesmo ponto final é o mesmo ponto de segmento. Na ortografia, né, no nosso bom português, né, é assim que acontece. Então, Deus protegeu Elias com propósito, para ele agora ungir quem? Ele ainda não tinha acabado a missão dele aqui na terra. Para isso ele nasceu. Para quê? Para poder ungir Eliseu. E aí ele foi, ungiu Eliseu e deixou Eliseu lá. Tá entendendo? São propósitos. Então, quando Deus protege alguém, protege por propósito. Aí ninguém consegue derrubar, matar, destruir essa pessoa. Deus vai proteger ela na prisão, como protegeu José. Deus vai proteger ela na água, porque está escrito, se estiveres passando pelas águas, eu, sabe, te livrarei como Deus livrou aí Moisés. Moisés foi colocado em um cesto. Aonde? No Rio Nilo, meu irmão. Meu irmão, o Rio Nilo é enxertado. O Rio Nilo é enxertado de crocodilo, de jacaré. E o pior de tudo, não só isso, são animais, na verdade, sabe? São os maiores, os crocodilos e os jacarés, na verdade, do Rio Nilo são os maiores do mundo. São eles e os da Austrália. São os maiores, chega a medir quase 5 metros de comprimento, pesar quase meia tonelada. E incrivelmente, quando a mãe deles colocou eles lá, né, no rio Nilo, e Moisés ele vai sendo levado, carregado pelas águas, driblando obstáculos, ele vai desaguar onde? Ele vai desaguar predestinamente nas mãos de quem? Da sua própria mãe, que vai cuidar dele, ensinar ele o que? As grandezas de Deus. Então é propósito, irmão. Nascemos com propósito. Viemos para a terra com propósito. Ninguém morre antes, sabe? Tem pessoas que vão investir contra a sua vida e não vai conseguir, meu irmão, porque Deus tem plano, propósito. Aí você fala, pô, por que essa pessoa não morre? Por que isso, por que aquilo? Que Deus tem propósito. Ainda não é chegada a hora dela.
Jesus, por diversas vezes, driblou a morte, porque ele mesmo falou, ainda não é chegada a minha hora, um dia que for, eu vou partir. Tá entendendo? Assim aconteceu com Elias. Elias falou e pensou assim, é chegada a minha morte. Então vou dar um ponto final aqui. Mas Deus falou, não, você ainda tem muito trabalho a fazer. Tem uma hora que o próprio apóstolo Paulo pensou que ia morrer em um naufrágio. Ele falou que da própria vida, minha irmã, ele já tinha se desguarnecido dela. Já tinha se desfeito da existência. De tamanha perseguição, né? E de tamanha também tribulação e de um naufrágio que ele viu que ele não ia sobreviver. Mas Deus, que tem propósito e que ressuscita todos os mortos, foi lá e conservou a vida não só do apóstolo Paulo, como de todos os que estavam ali na tripulação daquele navio. O navio potencialmente se estragou todo, né? Caiu, foi pedaço de pau de um lado, carcaça do outro, mas ninguém perdeu sua vida. Propósito de Deus. Tá entendendo? Então, quando Deus ele te dá a natureza, sabe? É com propósito. Você vai tem pessoas que têm sangue no olho, tem pessoas que têm natureza ruim, tem pessoas que têm natureza de guerra. Nem todo mundo tem natureza para ser um pugilista, sabe? O que é um pugilista? É aquele cara que vai brigar no ringue. É aquele cara que vai ser o UFC, né? Tem cara que é forte e tal, não sei o que, aquele cara todo avantajado, mas ele tem medo de ser um pugilista, tem medo de enfrentar um UFC. Por quê? Porque a natureza dele não é essa. Ele tem uma natureza mansa. Tem cara que é alto, forte, sabe? Mas tem a natureza mansa. Tá entendendo? Então, as naturezas nos definem para determinado tipo de propósito. Quando Deus chegou para Gideão e mandou Gideão selecionar, Deus só permitiu a Gideão os que tinham naturezas, meu irmão. Leonina são pessoas determinadas e são pessoas realmente destemidas. Tá entendendo? Porque tem muita gente aí que você acha que é valente, dá rasteira em cobre, mas na verdade não é nada daquilo. É um verdadeiro medroso e Zé Mané. Tá entendendo? Aí o que acontece? Aí acontece que com essa natureza que Deus colocou, embotiu em você, né? É que ele agora vai te levar, te conduzir para o seu propósito e vai agora, através desse propósito, realizar agora o juízo dele. Tá entendendo? Como Elias exerceu juízo sobre quem? Sobre Jezabel. Como alguns homens que Deus levantou, foi juízo na vida de outros homens. Tá entendendo? Então, tem pessoas que vêm para essa terra para determinado tipo de propósito, quebrar certo e determinado tipo de sistema. Muito por conta de sua, de sua natureza, sabe? Embutida dentro dele. A natureza leonina, determinada, destemida, sabe? Ou então da paciência e da resiliência. Jeremias passou por isso. Jeremias sozinho, ele conseguiu, meu irmão, vencer uma nação, meu irmão. Os parentes dele ficou contra ele, de Jeremias. Os príncipes, o próprio rei, os sacerdotes, os profetas, todo mundo ficou contra Jeremias e Jeremias só andava apanhando. Da onde aquele homem tirou tanta resiliência? Se outra pessoa já tinha, meu irmão, tirado as suas próprias vidas. Aí você vê que tem pessoa que nasceu para aquele tipo de coisa ali e se outra for colocada no lugar dela, potencialmente ia morrer. Foi o caso dos irmãos de José. Por que Deus escolheu José? Porque Deus viu, né? Deus viu em José ali um poder de paciência e de resiliência imensurável, inacreditável. E Deus sabia disso, que poderia usar o quê? A resiliência e a paciência de José para determinado tipo de quê? De propósito. Se fosse colocado os irmãos de José ali, potencialmente eles iam morrer, né? Tinha um que era valentão, tinha um que era não sei o que, tá, mas ninguém tinha paciência, a sabedoria, a grandeza, a destreza, a fidelidade, sabe? Ninguém tinha ali a resiliência de José. Tá entendendo? Aí você vai ver também que a rainha Esté, Deus deu beleza a ela para determinado tipo de propósito.
para a gente não ficar só na Bíblia, né? E aí a gente vai ver também João Batista, aquele que ele enfrentou Herodias, e ele era tão determinado e tão destemido que acabou morrendo, né? A cabeça dele foi pedida a prêmio aí, e João Batista morreu, né? Mas pelo menos ele jogou ali a honra da, da rainha Jezabel e do seu amante no chão, sabe? Desonrando eles, mesmo ele perdendo. E depois aquele sangue ali foi cobrado, potencialmente aconteceu isso. Você vê que Paulo era um cara que realmente tinha dentro dele uma natureza inacreditável. Ele era tão destemido que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E você vê que ele, o tempo todo, ele foi ativo, sabe? E essa atividade que ele tinha, Deus usou essa atividade aí do apóstolo Paulo agora para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus pegou essa natureza dele, sabe? Que ele tinha, esse zelo que ele tinha, e colocou agora a favor de quem? De Jesus, seu filho. E ele foi propagando, ele foi difundindo, ele foi evangelizando o mundo, os não-judeus, que somos nós. Se dependesse dos outros discípulos, Jesus ia virar uma espécie de Jesus local, mas foi Paulo, o apóstolo, que difundiu o evangelho e trouxe Jesus aqui para o ocidente, que somos nós, os não-judeus. E como eu falei, para a gente não ficar só nessa visão limitada, restringida aí, você pode observar que Sócrates, né, Deus usou Sócrates lá para poder desconstruir as mentiras ali dos deuses gregos, daquele panteão de deuses gregos da Grécia. Você pode observar que Deus usou quem? Martin Lutero, para poder aí confrontar o, o sistema, né, dos clérigos, o sistema dos pontífices papais aí, que tinha muito poder na época, e viviam aí, né, em pecados, e detinham um poder quase que incalculável. E Deus levantou quem? Martin Lutero. E Lutero realmente conseguiu aí um grande feito, que foi destronar o poder católico. Mas antes de Lutero, meu irmão, teve um cara chamado de João Clifford, né? Se eu não me engano é João Clifford. Esse cara antes de Lutero, meu irmão, esse cara foi muito superior a Martin Lutero, sabe? Ele foi uma espécie de João Batista. Por que ele foi uma espécie de João Batista? Porque assim, esse cara, ele era tão quanto intelectual a nível de Lutero, tá entendendo? Mas ele foi antes, ele foi precursor de Lutero, porque ele começou a combater, sabe, ali, começou a bater de frente, a perfurar o casco do sistema aí global da Igreja Católica, dos seus pontífices, né, que desfrutavam de um poder quase que incalculável. E ali Titanic começou o quê? A afundar, sabe? O Titanic começou ali a naufragar. E aí Lutero que deu o ultimato, mas esse João Cliff, ele foi de suma importância, tá entendendo? A ponto de, de um papa chamado de Gregório 11, ele querer a cabeça desse João Cliff, né, desse reformador, a custo, meu irmão, de qualquer coisa. O cara caçou o cara na Inglaterra, no país dele natal. Ele teve que se refugiar em outro, mas graças a Deus, que Deus é bom e fiel e que protege os dele por propósito, né? Que se Deus está te protegendo é por conta de propósito que ele tem na sua vida. O que é que acontece? Acontece que esse cara, né, esse reformador pré-Lutero, que preparou o caminho de Lutero, João Cliff, ele morre doente, mas ele não morre na mão de nenhum inimigo dele. Tá entendendo? O salmista Davi, no Salmo 27, versículo não sei, faz assim, ó, não me entregue, veja que Davi diz, não me entregue nas mãos e do bel prazer dos meus inimigos. E Deus, ele não entregou João Cliff, né, esse reformador e precursor de Lutero, na mão de nenhum papa desse aí. Até porque quando ele tentou investir na vida de Lutero, quem morreu foi ele. E na morte dele, os que queriam também a cabeça de João Cliff, né, dois papas estavam ali brigando, se bicando, para ver quem era que ia tomar o lugar aí desse outro papa que acabou de morrer.
chamado de Gregório XI. Esses dois papas, enquanto ele estava brigando, esse reformador João Cliff estava aí, né, pregando livremente. Enquanto eles estão lá se bicando, ele está aqui pregando. E ele só morreu doente, não morreu na mão de nenhum de seus inimigos. Porque Deus tem propósito, tá entendendo? Teve um homem chamado de Alan Turing, que eu sempre falo sobre isso aqui. Esse cara foi incrível, né? Ele descobriu o enigma nazista, a forma de comunicação aí, né? Aplicando o algoritmo. Ele é pioneiro, né? De todo esse campo vasto aí, cibernético. Se não fosse aí Alan Turing, potencialmente, meu irmão, você não ia ter smartphone, você não ia ter TV, smart, né? Você não ia ter nada disso aí, sabe? A nível de computador, a nível cibernético, a nível virtual, porque ele foi o pioneiro, ele que criou esses algoritmos na época para poder combater o quê? Os nazistas, sabe? Então os nazistas eles se comunicavam através de quê? Do enigma, sabe? E ele conseguiu, ele quem? Alan Turing ele conseguiu um método para poder decifrar o código nazista, chamado de enigma, e converteu isso em informação para quem os aliados britânicos. E esse cara foi de suma importância, salvou milhões de vidas, tá entendendo? E foi injustiçado. Teve outro homem aqui também, chamado de Aristides de Souza Mendes, que esse cara ele salvou milhões de judeus. Meu irmão, o cara ele foi lá assinando vários documentos, carimbando vários documentos, para que os judeus não caíssem na mão de quem? Dos nazistas. Se Alan Turing ele foi de suma importância, esse cara aqui também foi de outra suma importância. Tá entendendo? E teve outro homem, eu acho que foi inglês também, que eu não sei o nome dele, mas um dia eu vou lembrar dele aqui. Esses homens têm que ser honrados, sabe por quê? A Bíblia fala mesmo, dê honra a quem tem honra, e eles têm que ser honrados. Eles nasceram com esse propósito. Ele salvou milhões de crianças judias. E depois botaram. A Globo fez até, né, uma homenagem a ele lá. Botaram. Ele já estava bem velhinho. E aí botaram. Botaram lá. Aí. Ele. Ele em um. Tipo assim, em um palco de cinema, né? Sentado lá. E botou meio mundo de pessoas ali. E perguntou para ele: minha cara, você conhece essas pessoas que estão aqui sentadas? Cada uma tinha 60, outras tinham 40 anos, ele já estava já com seus 90 anos de idade já. Esse britânico, vou tentar lembrar o nome dele aqui. Ele falou que não sabia porque ele já estava velho. Ele falou, não, essas aqui são os judeus, aquelas crianças judias que você salvou, né? Você se esforçou e salvou, conseguiu. Ele começou a chorar. E todo mundo levantou e bateu palma para aquele. Então, essas histórias não podem ser apagadas. Ninguém fala isso, mas se eu puder aqui, eu sempre vou estar honrando essas pessoas, né? Nelson Mandela nasceu com um propósito, meu irmão. E que propósito? O apartheid, libertar, né, aquele país da África, África do Sul, da onde dos britânicos, né, dos ingleses, da colonização britânica. Ele chegou a ficar preso, confinado aí, né, inúmeros anos aí, meu irmão, não perdeu a sanidade mental. Tá entendendo? Foi um gigante, foi um grande homem, Nelson Mandela. Mahatma Gandhi também lutou a favor da independência de seu país, aquele advogado chamado de Mahatma Gandhi, contra também quem? Um poder, os britânicos, os ingleses, que colonizaram a Índia. Ele lutou, infelizmente morreu, né? Foi assassinado. Aqui no nosso Brasil tivemos dois caras incríveis, José da Silva Xavier, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, lutou contra os lusitanos, contra os portugueses, contra a colonização, a descolonização deles contra nosso Brasil. Ou seja, ele lutou para que esses caras caíssem fora, mas foi traído e morto. Hoje ele é homenageado como que? Como Tiradentes. Teve Zumbi dos Palmares, né, que acolheu todos os negros que fugiam ali de seus senhores, sabe? Teve Antônio Conselheiro aqui no nosso Brasil, sabe? Que esse cara lutou também, meu irmão, a favor de uma comunidade, meu irmão. Então, essas pessoas, elas vieram determinadas por natureza, foram colocadas dentro dela, sabe, propósito para isso. E elas não estavam nem aí se morresse, elas nasceu para isso,
sabe? Jim Jobs, por exemplo, você vai pegar Jim Jobs, né? Esse cara da Apple aí, o cara tem história linda, magnífica. O que que acontece? Jim Jobs, ele é expulso da própria empresa, velho. O cara cria a empresa dele e dá um golpe nele lá. E quando a empresa começa a quebrar, chamam quem? Ele de novo. Ele vai atuar como se fosse o quê? Jefté. Quem não se lembra de Jefté na Bíblia? Jefté é aquele filho de prostituta que, na verdade, ele era determinado, ele era destemido, era um homem corajoso, valente, porém, os irmãos dele expulsou ele por quê? Porque ele era filho de quê? De uma prostituta. E o que que acontece? Quando o bicho pega, que eles não conseguem ver seus inimigos, porque Deus tinha determinado que só ia dar vitória àquela comunidade familiar ali, através de quem? Do escolhido dele. E quem era o escolhido dele? Era Jefté. Jefté vai, é chamado, é convocado, e aí Jefté vai e dá a vitória, sabe? Jim Jobs, pela mesma forma, expulsaram o cara da empresa e depois teve que chamar, sabe? Então, a Bíblia, misteriosamente, ele vai mostrando seus personagens aí, com certo, porque tem os seus Josés na Bíblia, tem os seus Jóis na Bíblia, né? Tem os seus Josés aí na sociedade, tem seus Jóis aí na sociedade, mundo afora. Tem sim seus Davi aí, mundo afora. Tem sim seus Jaftés aí, mundo afora. Ou seja, cada personagem bíblico ali, né, que triunfou, representa em algum grau, em alguma escala aí, determinado tipo de personagem bíblico que a Bíblia apresenta, sabe? São Davis que existem na vida real, são Jós que existem na vida real, são Josés que existem, são Jaftés, por exemplo, de Jobs agora, né? Esse dono daí morreu de câncer, né? Mas o cara fez algo incrível, véio. O cara voltou e conseguiu botar a Apple de novo, essa empresa aí, não sei se foi a Apple, não sei que empresa foi, mas ele conseguiu, né, dar dinâmica de novo à empresa e depois foi acometido pelo câncer e o câncer levou ele. Se tornou um dos homens mais bem sucedidos da história, né? Na época ele dividia o posto de maior bilionário do planeta Terra, segundo a Forbes. Primeiro estava Bill Gates, né? Depois eu acho que estava ele. Mas as coisas mudam, né? As coisas mudam, sai do lugar. Hoje o homem mais rico do mundo, né? Nem mais Jeff Bezos da Amazon, agora é Elon Musk, né? Dono da Tesla, um homem que quer colonizar Marte, um homem que quer terraformar Marte, que é Elon Musk, é o homem mais bem pago do mundo, né? O bilionário do mundo é ele. Em primeiro lugar, o segundo é quem? Jeff Bezos, o terceiro é esse... Se Jim Jobs estivesse aqui, ele era o quarto, tá entendendo? Mas o terceiro tá com o dono dos PCs aí, né? Chamado de Bill Gates. Então, irmão, Deus ele tem propósito, sabe? Você vê que Bill Gates, o cara, ele não quis cursar faculdade, ele já era uma faculdade na mente dele. E aí aconteceu que esse Bill Gates, ele na verdade foi lá no fundo da casa dele lá, né? Ali mesmo na oficina ali do pai dele, parece que ele tinha uma oficina, uma garagem, alguma coisa. E ele foi fazendo lá suas, seus mecanismos lá para poder produzir um PC e conseguiu produzir um PC a nível, né, domiciliar. E depois ele conseguiu aí crescer, vender o PC para o mundo inteiro, se tornou o homem mais rico do planeta Terra, sabe? E Jim Jobs estava atrás dele só, né? Então cada um vem com um propósito, cada um vem com a temática, tá entendendo? Então, quando Deus ele quer abater um certo tipo de sistema, Deus ele vai levantar um determinado tipo de homem com um determinado tipo de quê? De natureza para poder resistir, como fez com Nelson Mandela. Nelson Mandela não era um cara violento, mas ele tinha paciência de quem? De Jó, a resiliência de quem? De José. Então ele tinha essas duas características. Tem pessoa que tem o quê? A violência de Davi, né? Essa natureza aí, sabe? E aí, pessoal,
assim que Deus faz. Tá entendendo? Deus se utiliza da sua natureza, Deus se utiliza aí de sua resiliência, né? De sua personalidade e tal, para determinado tipo de propósito. Jesus disse: para isso eu nasci. Para quê? Para morrer na cruz, ressuscitar e ser Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Que Deus continue nos abençoando.